28 de outubro. Esse dia entrou para a história do Rio de Janeiro, mas não por um bom motivo. Foi o dia da operação policial mais sangrenta que a cidade já viu. E aqui, a gente vai tentar entender o que aconteceu naquele dia. O que foi essa mega operação contra o Comando Vermelho? Como a cidade inteira mergulhou no caos. E mais importante, o que tudo isso revela sobre a segurança pública no Rio. Cenário de guerra. Foi exatamente essa a expressão usada pela imprensa para descrever o que se via nas ruas. Uma das cidades mais famosas do mundo, simplesmente paralisada por uma onda de retaliações. 64. Esse é o número de pessoas que perderam a vida em um único dia. É um número que, por si só, já é assustador e que obriga a gente a olhar bem de perto para entender como as coisas chegaram nesse ponto. Bom, a operação em si teve um foco bem específico, os complexos do Alemão e da Penha. Mas o impacto, esse foi sentido pela cidade inteira. A retaliação veio rápida e foi pesada. Imagina só, vias expressas importantíssimas como a Avenida Brasil e a linha amarela bloqueadas com um ônibus pegando fogo. O resultado foi um efeito dominó. As duas maiores universidades, o FRJ e o ERJ, tiveram que suspender as aulas. Dezenas de escolas fecharam, mais de 100 linhas de ônibus mudaram seus trajetos. A cidade basicamente parou. A vida de milhões de pessoas foi virada de cabeça para baixo. Certo. Agora vamos focar na operação em si. Qual era o alvo? E qual foi a dimensão da força que foi usada? O alvo tinha nome Comando Vermelho. É uma das maiores e mais antigas facções criminosas do Brasil. E segundo as autoridades, o Complexo da Penha funciona como uma espécie de quartel-general, uma base estratégica para eles expandirem o controle do tráfico. E a resposta do Estado foi, sem dúvida, uma demonstração de força. A gente está falando de mais de 2.500 agentes de segurança mobilizados. Uma verdadeira operação de guerra, com helicópteros, veículos blindados, tudo isso na chamada Operação Contenção. E aí a gente chega ao número que marcou esse dia, 64 mortos, confirmado pelo governo do estado. É até hoje o maior número de vítimas em uma única operação policial na história do Rio. É um recorde sombrio, que levanta muitas perguntas sobre a proporcionalidade do uso da força. Mas a operação não terminou só em mortes, não. Também tivemos 81 pessoas presas. E olha, não eram peixes pequenos. Entre os presos estavam figuras importantes, como um líder regional conhecido como Belão do Quitungo e até o operador financeiro de um dos chefões do CV. Isso sugere que foi sim um golpe na estrutura de comando da facção. Agora, para se ter uma ideia do que a polícia encontrou pela frente, olha esse número. 93 fuzis apreendidos. 93! É um arsenal de guerra, literalmente. Isso mostra o nível de armamento pesado que circula dentro dessas comunidades. E essa tabela aqui resume bem o saldo da operação. A gente vê o total de 64 mortos, sendo que 4 eram policiais. E um detalhe crucial que não pode passar batido é o custo para os inocentes. 3 civis ficaram feridos no meio do fogo cruzado. Ok, diante de um custo humano tão alto, qual foi a explicação das autoridades? Como o Estado justificou essa operação? A fala oficial tentou mostrar um equilíbrio, um lamento pelas vítimas, mas, ao mesmo tempo, uma postura firme. A mensagem do secretário de Segurança Pública foi clara. Foi uma ação drástica, sim, mas na visão deles era necessária e planejada, e que ia continuar. Então, a lógica do governo era essa. A operação era parte de um plano maior, a Operação Contenção, para desmantelar o poder do CV e restaurar a ordem em uma área enorme, de 9 milhões de metros quadrados de desordem, como eles disseram. Mas também teve um componente político bem forte. O governador fez questão de dizer que o Estado estava sozinho nessa, jogando a responsabilidade também por uma suposta falta de apoio do governo federal. Só que essa justificativa oficial não foi bem recebida por todo mundo. Pelo contrário, a reação de organizações de direitos humanos foi imediata e muito, muito dura. E no centro de toda essa crítica está a DPF 635. Essa é uma decisão super importante do Supremo Tribunal Federal, que ficou conhecida como a DPF das favelas. Basicamente, ela impõe regras bem rígidas sobre como e quando a polícia pode fazer operações em favelas, justamente para proteger a vida dos moradores. E aqui fica claro o tamanho do abismo entre as duas visões. De um lado, o governo falando em uma ação necessária para combater o crime, do outro, os críticos usando palavras como chacina, uma ação do Estado direcionada contra a população pobre e negra e uma violação direta da decisão do STF. Segurança pública não se faz com sangue.
Essa frase, fortíssima, veio de um comunicado conjunto da Anistia Internacional e de dezenas de outras organizações. A ideia é que a morte não pode ser uma política pública, não pode ser uma ferramenta aceitável. O ponto principal dos críticos é que esse episódio não foi um acidente, um caso isolado. Eles dizem que faz parte de uma estratégia deliberada do governo atual, que prefere o confronto armado. Argumentam também que, no fim das contas, essas operações não diminuem o poder das facções a longo prazo. Pelo contrário, só aprofundam o medo e o terror nas comunidades. E o dado que os críticos usam como a maior prova de que isso é um padrão é este aqui. Das 5 operações policiais mais letais da história do Rio de Janeiro, 4 aconteceram na gestão do atual governador Cláudio Castro. É um dado, no mínimo, alarmante. Então, depois de um dia como esse, o Rio de Janeiro ficou com as marcas. Um número de mortos que chocou o país e um debate sobre segurança pública mais dividido do que nunca. E para colocar a dimensão do que aconteceu em perspectiva, é só olhar este gráfico. A letalidade dessa operação, com 64 mortos, faz com que outras operações que já tinham sido um choque na época, como a do Jacarezinho, com 28 mortos, ou a da Vila Cruzeiro, com 25, pareçam menores. Isso mostra que um novo e terrível patamar foi atingido. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, que é bem incômoda, mas precisa ser feita. Quando uma operação que deveria trazer segurança acaba criando um cenário de guerra, qual é o futuro que se desenha para o Rio? Qual é o caminho para sair desse ciclo de violência que parece não ter fim?